Olá, alunos! Agora nessa aula nós iremos aprender sobre termoquímica. Iremos então aprender sobre os conceitos de calor, entalpia e variação de entalpia. Vamos lá? Então, antes de a gente começar os conceitos, né? Quando a gente pensa na nossa alimentação, então vamos pensar aqui, né, num prato, né, de uma refeição, num copo de refrigerante, em um hambúrguer ou em uma maçã. Aqui eu coloquei algumas informações para vocês referente a cada um desses alimentos, aqui referente ao número de calorias. Então, por exemplo, esse prato feito tem 700 quilocalorias no total. Um copo, né, um refrigerante em 100 gramas tem 42 quilocalorias. Um sanduíche tem aproximadamente 329 quilocalorias por 100 gramas. Uma maçã tem aproximadamente 52 quilocalorias por 100 gramas. Então, aí eu faço alguma pergunta, né, para vocês. Como o nosso organismo processa essas calorias que nós ingerimos? De onde vêm essas calorias dos alimentos? Então, nessa parte, né, da química, que é a termoquímica, a gente obtém, então, os conceitos para conseguir entender e para, então, conseguir responder essas perguntas, né, em relação às calorias dos alimentos, que é algo que está totalmente presente no nosso dia a dia. Então, por que eu tenho que aprender termoquímica? Porque os conceitos de termoquímica estão diretamente relacionadas às nossas ações, né, que nem o nosso hábito de se alimentar, né, diariamente. Então, iniciando, o que é a termoquímica? A termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor associadas às reações químicas ou às mudanças de estado de agregação das substâncias. O que são as mudanças de estado de agregação? É a mudança de estados físicos, né? Fusão, ebulição, solidificação, tudo bem? Então, a termoquímica ela vai estudar, então, as trocas de calor que acontecem nas reações químicas. Então, como a termoquímica estuda as trocas de calor, então o que é o calor? O calor é a transferência de energia entre dois corpos que possuem temperaturas diferentes. Então, para que ocorra essa transferência de energia, os corpos têm que apresentar temperaturas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corpo, né, representado por esse quadrado em vermelho, e aqui eu tenho esse corpo representado por esse outro quadrado. Então, o que acontece é que a energia, ela sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, sendo que essa transferência de energia entre um corpo de maior temperatura para os de menor temperatura é o que nós chamamos, então, de calor. E o calor, ele pode ser medido, ele pode ser quantificado. A unidade mais comum que o calor é medido é em caloria, que é o que nós vimos, né? Nós vemos muito nos rótulos de alimentos. E o que é uma caloria? Uma caloria é a quantidade de energia ou calor necessário para se elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, a gente vê lá no rótulo, esse alimento aqui tem 100 calorias, né? Então, a caloria é a energia que eu preciso fornecer para que 1 grama de água aumente a temperatura em 1 grau Celsius, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui esse copo de refrigerante, né? Ele fala que esse copo de refrigerante tem 42 quilocalorias. Então, aqui eu trago algumas conversões de unidades para vocês. Nós também vemos calor, muitas vezes expresso em joule. Então, uma caloria é igual a 4,186 joules. Que nem eu disse, aqui nesse copo de refrigerante, ele fala que o refrigerante tem 42 quilocalorias por 100 gramas. Então, quilocaloria, observem aqui esse casinho, certo? Esse casinho quer dizer que é multiplicado por 1000. Então, 42 quilocalorias são 42.000 calorias. Olha a diferença. Aqui é quilocaloria, aqui eu só tenho caloria, tá? Então, se atente que tem essa diferença.
E quando nós falamos também de termoquímica, nós temos um importante conceito, que é o conceito de entalpia. Então, para a gente definir esse conceito, vamos pensar na seguinte situação. Quando a gente queima um palito de fósforo, o que a gente observa? A gente observa que tem a liberação de calor, né? Então, quando você risca lá um palito de fósforo, deixa esse palito de fósforo queimando, você percebe que o ambiente em volta, você tem aquela liberação de calor proveniente da chama, né? Que se forma da queima do palito. Aí eu pergunto para vocês, de onde vem essa energia ou esse calor que nós percebemos que é liberado dessa reação química? Essa energia ou esse calor vem da reação que acontece entre a madeira e o oxigênio. Então, a madeira e o oxigênio reagem, formando assim gás carbônico, que é o CO2, água e calor. Então, tá vendo? O calor que nós sentimos, o calor que é liberado na queima desse palito de fósforo, provém da reação química, certo? E essa energia que foi liberada, esse calor que foi liberado, é o calor que estava aqui nos reagentes. E esse calor foi liberado quando esses reagentes se transformaram nos produtos, né? Eu acredito que lá no primeiro ano vocês viram o conceito de transformação química. Transformação química é aquela transformação onde eu tenho a alteração da composição do material, levando assim à formação de novas substâncias, que é o que acontece em uma reação química. Então, aqui, por exemplo, a madeira e o oxigênio reagiram entre si, formando novas substâncias, que no caso é o gás carbônico, a água e o calor, sendo que esse calor provém, então, da energia que estava armazenada nos reagentes, e essa energia, então, é liberada quando esses reagentes se transformaram nos produtos. Então, assim sendo, a entalpia é a quantidade de energia de uma determinada reação. A entalpia, que é representada pela letra H maiúsculo, é a quantidade de energia que se tem quando acontece uma determinada reação química, certo? E nós temos, então, a variação de entalpia. O que é a variação de entalpia? A variação de entalpia está relacionada à energia que é liberada ou absorvida em uma transformação química quando o sistema inicial, ou seja, o sistema antes de acontecer a reação química, é comparado ao sistema final, ou seja, após a reação química. Isso quando eles são comparados em uma pressão constante, ou seja, aí nós temos a variação de entalpia. Então, a variação de entalpia, o que é? A variação, né, o ΔH, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, é quando eu comparo o calor que foi, né, obtido no final da reação menos a entalpia inicial. Então, variação de entalpia é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Anotem essa fórmula. Como que eu faço, então, o cálculo de variação de entalpia? Então, aqui está a fórmula. Então, vamos considerar, aqui eu falo que eu tenho uma reação onde a entalpia dos reagentes é de mais 50 quilocalorias e a entalpia dos produtos é de mais 70 quilocalorias. Então, como que eu calculo a variação de entalpia? A variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Faça a substituição. Então, a variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos é mais 70, menos a entalpia dos reagentes, que é mais 50. Então, 70 mais menos 50. ΔH vai ser 70 menos 50. ΔH vai ser igual a mais 20 quilocalorias. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei um exemplo bem simples para vocês entenderem a aplicação da fórmula de cálculo de variação de entalpia. Então, novamente, variação de entalpia é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Pessoal, vocês vão verem daqui para frente que quando a gente trabalha em termoquímica com entalpia, é fundamental a gente prestar atenção aqui nos sinais de entalpia, porque se você coloca um sinal errado, o seu resultado, a sua variação de entalpia vai dar errado, tudo bem? Então, refaçam esse exemplo simples sozinhos
E se tiver dúvida, anota e tira as dúvidas comigo lá na plataforma no horário da nossa aula. Continuando, em função, então, quando nós calculamos a variação de entalpia de uma reação química, nós podemos, então, classificar os processos ou as reações em processos exotérmicos ou endotérmicos. Então, eu vou começar falando sobre os processos exotérmicos. Processos exotérmicos são os processos que ocorrem com a liberação de calor. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma reação onde eu tenho os reagentes A mais B formando C mais D. Então, se eu digo que esse processo ele é exotérmico, eu já estou dizendo, então, que essa reação acontece com a liberação de calor. Então, o calor vai ficar aqui do lado dos produtos, porque eu estou liberando calor, certo? Como, então, que eu posso, definir melhor isso? Então, em uma reação exotérmica, o que eu tenho? Eu tenho que a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, Porque parte da energia que estava contida nos reagentes, ela foi liberada na forma de calor quando eles se transformaram em produtos. Então, como que eu escrevo isso? Em uma reação exotérmica, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Quando eu vou calcular a variação de entalpia, que é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, eu vou obter um ΔH menor do que zero. Vamos ver uma aplicação prática disso? Então, aqui, tá vendo? Eu tenho A mais B dando C mais D. Então, quando eu falo como é um processo exotérmico, eu estou liberando calor. Então, eu sei que o meu ΔH vai ser menor do que zero, vai ser negativo. Então, aqui eu tenho os reagentes e os produtos. E eu também, gente, posso fazer a representação dessa reação através de um diagrama. Onde aqui nesse diagrama eu tenho a entalpia no eixo Y e o desenvolvimento da reação no eixo X. Então, como que eu faço a representação desse diagrama? Então, aqui, como eu tenho um processo exotérmico, então, o que eu falei? Que no processo exotérmico, a entalpia dos reagentes é superior à entalpia dos produtos, é maior do que a entalpia dos produtos. Então, o que eu tenho aqui? Tá vendo? A mais B está aqui, a entalpia dos reagentes, e aqui embaixo eu tenho a entalpia dos produtos, certo? Vamos atribuir valores? Então, vamos supor que a entalpia dos meus reagentes seja 20, quilocalorias, e a entalpia dos meus produtos sejam 10. Então, como que eu vou fazer? A variação de entalpia vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. ΔH vai ser 10, que é a entalpia do produto, menos a entalpia dos reagentes aqui, que é 20. 10 menos 20, eu vou ter que o meu ΔH é menos 10 quilocalorias por mol, certo? Ou seja, é daqui que eu tiro, então, atribuindo valores, que o ΔH de um processo exotérmico é menor do que zero. Então, ou seja, em um processo exotérmico, eu libero calor, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, e quando eu faço a variação de entalpia, que é a entalpia dos produtos menos os reagentes, eu chego no ΔH menor do que zero. E se vocês observarem, aqui, então aqui no diagrama, como que eu represento? Entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos, e aqui, então, essa diferença entre reagentes e produtos corresponde à minha variação de entalpia, que é inferior a zero. E aqui, nos casos, a minha setinha está representando aqui na direção dos produtos, porque nesse tipo de reação eu tenho a liberação de calor. Então, o calor, ele está lá na parte dos produtos. Exemplos de reação exotérmica, por exemplo, a combustão do etanol. A combustão do etanol, quando a gente faz a queima do etanol, você não percebe que o que está em volta aquece, é porque libera calor. Então, aqui eu coloquei a reação da combustão do etanol. Então, o etanol reage com oxigênio, formando CO2, água e energia, ou seja, calor. Então, como que eu represento isso? Então, como eu disse, é uma reação exotérmica, ou seja, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos
produtos. E aqui eu tenho a representação do diagrama da combustão do etanol, onde eu tenho o quê? Os meus reagentes têm uma energia maior, têm uma entalpia maior do que a entalpia dos produtos. E com isso, a minha variação de entalpia vai ser inferior a zero. Então, uma reação exotérmica é uma reação que libera calor, onde a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos e a minha variação de entalpia é menor do que zero, certo? Já os processos endotérmicos, as reações endotérmicas, são processos que ocorrem com a absorção de calor. Então, se a gente for pensar assim, então eu tenho os reagentes A e B, mais o calor, formando C e D. Então, processos endotérmicos absorvem calor, né? Então, o que eu tenho? Que uma reação endotérmica, a entalpia dos reagentes ela é menor do que a entalpia dos produtos. Por quê? Porque uma quantidade de energia ela foi absorvida pelos reagentes durante a reação para que ocorresse a formação então dos produtos. Então, em uma reação ou um processo endotérmico, eu tenho a seguinte relação: entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. Então, quando eu vou fazer lá a variação de entalpia, que é a entalpia de produtos menos entalpia de reagentes, eu vou obter um ΔH superior a zero. Vamos ver um exemplo? Então, aqui de novo, né, eu coloco a minha reação, A e B são meus reagentes, C e D são os meus produtos. Então, como eu estou falando de um processo endotérmico, a variação de entalpia ela é positiva, né, maior do que zero. Então, aqui de novo, eu tenho o meu diagrama. Então, vocês observam que o diagrama aqui, ele está um pouco diferente do outro diagrama. Por quê? Em um processo endotérmico, os reagentes têm uma entalpia inferior aos produtos. Então, os reagentes ficam aqui embaixo e os produtos ficam aqui na parte de cima, certo? Vamos atribuir valores novamente. Então, vamos supor que a entalpia do reagente é 10 kcal e dos produtos é 20. Como que eu calculo a variação de entalpia? Variação de entalpia, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. A entalpia dos produtos é 20. A entalpia dos reagentes é 10. 20 menos 10, eu tenho um ΔH de mais 10 quilocalorias. Ou seja, o meu ΔH é superior a zero. Aqui exemplos de reação endotérmica. A obtenção do ferro nas siderúrgicas. Qual é a reação envolvida nesse processo? Eu tenho aqui, né, o óxido de ferro, que é hematita, reage com o carbono. Eu preciso absorver calor, então os meus reagentes eles precisam de energia para que a reação aconteça, formando assim, então, o ferro na sua forma sólida, mais CO2, mais dióxido de carbono. Então, como que eu represento isso na forma de um diagrama? Então, os reagentes, está vendo que tem uma entalpia menor, ficam aqui na parte de baixo, e os produtos que têm uma entalpia maior ficam aqui na parte de cima. Então, eu tenho um ΔH maior do que zero. Então, uma reação endotérmica é quando eu tenho a absorção de calor e o meu ΔH, a minha variação de entalpia, é maior do que zero. Como que a gente avalia, então, a variação de entalpia nas mudanças de estados físicos? Então, aqui eu coloquei um esquema para a gente relembrar esses nomes. Então, quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, eu tenho um processo de fusão. Quando ela passa do estado líquido para o estado de vapor ou estado de gás, eu tenho a vaporização. E quando ela passa do estado sólido direto para o estado de vapor, eu tenho a sublimação. Esses processos, nós falamos que são processos que absorvem calor, ou seja, a vaporização, a fusão e a sublimação são transformações endotérmicas, elas absorvem calor. Já quando eu tenho a passagem do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação. A passagem do gasoso para o líquido, eu tenho a condensação ou a liquefação. E quando vai do gasoso para o sólido, eu tenho a ressublimação. Esses processos são processos
exotérmicos, ou seja, processos que liberam calor. Então, como é que a gente pode ver essas transformações, essas mudanças de estados físicos, avaliando do ponto de vista da termoquímica, avaliando a entalpia? Então, vamos ver primeiro as transformações endotérmicas, que são aquelas transformações que absorvem calor, que tem um ΔH, uma variação de entalpia maior do que zero. Então, quando eu passo do sólido para o líquido, eu tenho o processo de fusão, tá vendo? Aqui eu tenho o sólido, onde o meu reagente que está no estado sólido tem uma entalpia menor do que o meu produto, que é o estado líquido. Lembrando que aqui eu tenho o eixo da entalpia, mostrando que, né, aqui a entalpia ela aumenta. Quando eu passo do líquido para o gasoso, eu também tenho um ΔH maior do que zero, porque o meu reagente que está no estado líquido tem uma entalpia, né, menor do que se a gente fosse ver o que seria o meu produto no estado gasoso, ok? Então, em processos endotérmicos, de novo, a entalpia do reagente é menor do que a entalpia do produto, e quando eu faço o cálculo da variação de entalpia, eu tenho um ΔH maior do que zero. Já vamos ver, né, as transformações exotérmicas, que são aquelas que liberam calor. Então, aqui, ó, quando eu passo do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho a condensação ou a liquefação. Então, aqui o que eu tenho, né? Eu tenho o estado gasoso com uma maior entalpia e o estado líquido com uma menor entalpia. Então, o meu produto tem uma entalpia menor do que o meu reagente. Então, na hora que eu for calcular a variação de entalpia, eu vou ter um ΔH inferior a zero. Já que quando eu tenho a passagem do líquido para o sólido, que é o processo de solidificação, então eu também terei um ΔH menor do que zero. Ou seja, em transformações exotérmicas, a entalpia do reagente é maior do que a entalpia dos produtos, e quando eu calculo a variação de entalpia, eu vou chegar no ΔH menor do que zero. Falando então de termoquímica, nós temos as equações termoquímicas. A equação termoquímica é uma equação química onde nós acrescentamos a entalpia da reação e nós também podemos mencionar todos os fatores que influenciam naquele valor de entalpia. Uma equação termoquímica, ela deve conter a variação de entalpia, o ΔH, ela deve conter os coeficientes estequiométricos e os estados físicos de reagentes e produtos. Ela também pode apresentar a temperatura e a pressão nas quais a reação ocorreu. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma equação termoquímica, tudo bem? Por quê? Eu tenho aqui a representação da variação de entalpia, eu tenho aqui os coeficientes estequiométricos, que são aqueles que a gente faz, né, com base no balanceamento da reação química, e eu tenho aqui também o estado físico dos reagentes. Então, aqui eu estou falando o quê? Que, por exemplo, a amônia, esse G indica que está no estado gasoso. Se estiver no estado sólido, vai ter um S aqui entre os parênteses. E se estiver no estado líquido, vai ter um L aqui entre parênteses. Aqui nessa equação termoquímica, se vocês observarem, eu não estou colocando, não apareceu aqui a temperatura e a pressão. Quando a temperatura e a pressão não aparecem em uma equação termoquímica, nós consideramos que aquela reação aconteceu a 25 graus Celsius e a uma pressão de 1 atm. Tudo bem? Então, obrigatório mesmo ter uma equação termoquímica é a variação de entalpia, os coeficientes estequiométricos e os estados físicos de reagentes e produtos. Então, como que eu interpreto essa equação termoquímica? Essa equação termoquímica, ela me diz o quê? Que a 25 graus Celsius e 1 atm, 1 mol de amônia, de gás amônia, né, se decompõe formando meio mol de gás nitrogênio e 3 meios de gás hidrogênio. E essa reação aconteceu absorvendo calor. Por quê? O ΔH é maior do que zero. Quando o ΔH é maior do que zero, eu tenho uma reação endotérmica. Então, nesse caso, essa reação acontece absorvendo 46,1 kJ de calor, certo? Então, aqui, gente, vamos fazer um exemplo de um exercício bem simples e fácil, né?
Então, aqui, de novo, né, eu tenho aquela reação que eu já coloquei lá anteriormente. Aí eu pergunto, qual a quantidade de energia absorvida quando se tem a decomposição de 10 mol de amônia? Então, eu vou ter que resolver com base aqui na equação termoquímica. O que a equação termoquímica me diz? Ela me diz o quê? Que quando eu tenho a decomposição de 1 mol de amônia, eu absorvo 46,1 kJ. Então, 1 mol igual a 46,1 kJ. Eu vou montar uma regra de 3. Então, quando eu tenho 10 mol de amônia, quanto será a minha energia absorvida? Será X. Faça a multiplicação em cruz. Então, eu vou ter 1 vezes X igual a 10 vezes 46,1. Faço as contas, eu vou ter que X vai ser igual a 461 kJ. Ou seja, quando eu tenho a decomposição de 10 mol de amônia, eu absorvo 461 kJ de calor. Dica: tentem fazer esse exemplo sozinhos. Se tiver as dúvidas, anotem e tirem as dúvidas comigo lá na nossa equipe do Teams. Aqui, gente, eu coloquei uma curiosidade, né, que pode ser algo, né, que faça parte do dia a dia de vocês, para vocês verem como que a termoquímica está presente no nosso dia a dia. Então, é sobre aquelas compressas instantâneas, né, quentes e frias, que às vezes as pessoas utilizam, né, se está sentindo alguma dor, teve alguma lesão, acabam colocando essas compressas. Então, como que funcionam essas compressas? A compressa quente, ela consiste em um saco plástico que tem uma ampola de água e tem um produto químico seco. Geralmente, eles colocam ou cloreto de cálcio ou sulfato de magnésio. Então, quando você tem uma leve pancada nessa compressa, né, ou até faz um movimento para instalar essa compressa, essa ampola ela se quebra. Então, a água que está dentro da ampola, ela vai sair dessa ampola e ela vai, então, entrar em contato com esse produto químico, né? Por exemplo, o cloreto de cálcio. E aí, então, acontece a seguinte reação. Quando a água entra em contato com o cloreto de cálcio, você vai ter a dissociação, né, desse sal e vai, então, liberar calor. A equação termoquímica que representa esse processo é essa aqui. Então, o que eu tenho? Cloreto de cálcio, tá vendo? No estado sólido, reage com a água, formando então os íons, né? Ca2+ no estado aquoso e o cloreto no estado aquoso. E aqui eu tenho ΔH. ΔH é igual a menos 82,8 kJ por mol. O que isso quer dizer? ΔH menor do que zero. Isso quer dizer que essa reação acontece com a liberação de calor. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, quando a gente adiciona 40 gramas de cloreto de cálcio em 100 ml de água, a temperatura da água ela vai de 20 graus para 90 graus. Então, como é que a gente percebe no nosso dia a dia que uma reação libera calor? Então, nesse exemplo, se eu dissolver o cálcio na água, quando a gente colocar a mão no becker, que a gente dissolver esse sal, a gente vai observar o quê? Que esse becker esquentou. Então, o fato desse becker esquentar indica que eu tive uma reação exotérmica, que é uma reação que está liberando calor, e isso a gente comprova aqui pela equação termoquímica. A gente vê que essa reação tem um ΔH menor do que zero. Aí, aqui nós temos a parte da compressa fria. A compressa fria funciona semelhante à quente. Então, também tem lá, né, a ampola de água e, geralmente, eles utilizam um nitrato de amônio. Por quê? O nitrato de amônio, quando ele entra em contato com a água, ele se dissocia, né, formando os íons NH4+, e o íon nitrato, NO3-, e o ΔH dessa reação é de mais 26,2 kJ por mol. Ou seja, ΔH maior do que zero indica que eu tenho um processo endotérmico que absorve calor. Então, por exemplo, se eu adiciono 30 gramas de nitrato de amônio em 100 ml de água, a temperatura da água diminui. Ela passa, por exemplo, de 20 graus para 0 graus Celsius. Então, como que a gente observa lá no laboratório ou no dia a dia que eu tenho uma reação endotérmica?
Se eu pegar esse nitrato de amônio e dissolver em água, se eu colocar a mão no becker, eu vou perceber que o becker, ele esfria. A gente vai perceber que a solução fica bem gelada. Então, é assim que eu percebo, né, que eu tive uma reação endotérmica. Quer dizer, então, que aquela reação está absorvendo o calor para que ela aconteça. Então, pessoal, resumindo, o que nós temos que saber dessa aula? Primeiro, nós temos que saber, então, que termoquímica é a parte da química que estuda essas trocas de energia que acontecem nas reações químicas. Temos que saber que calor é a transferência de energia entre corpos que possuem diferentes temperaturas. E temos que saber, então, que a entalpia é o calor envolvido nessas reações. E nós vimos também as transformações exotérmicas e endotérmicas. Então, uma reação exotérmica é uma reação que acontece através da liberação de calor, onde a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Então, quando eu fizer o cálculo lá da variação de entalpia, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, eu vou ter um ΔH menor do que zero. Então, uma reação exotérmica libera calor e tem um ΔH inferior a zero. Já uma reação endotérmica é uma reação que absorve calor. Nesse tipo de reação, a entalpia dos reagentes é inferior à entalpia dos produtos. Então, quando eu faço lá o cálculo da variação de entalpia, eu vou ter um ΔH superior a zero. Ou seja, reação endotérmica é uma reação que acontece absorvendo o calor e o ΔH é superior a zero. Lembra que eu comecei a nossa aula fazendo algumas perguntas, como o nosso organismo processa a caloria que nós ingerimos e de onde vêm essas calorias dos alimentos. Então, agora que nós já tivemos os conceitos, né, de calor, de entalpia, de caloria, eu vou deixar lá na nossa equipe do Teams um material complementar que vai ter, então, a resposta para essas duas perguntas que eu deixei aqui. Então, eu sugiro que vocês leiam, né, que é uma forma de complementar o nosso aprendizado em relação à parte aqui de termoquímica. Então, agora, pessoal, eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Então, eu recomendo que vocês depois tentem fazer esses exercícios sozinhos. Se tiver dúvidas, anotem as dúvidas e tirem as dúvidas comigo lá na nossa reunião do Teams no horário da nossa aula. Então, aqui no primeiro exercício, eu peço para você construir um gráfico com os dados fornecidos. Então, eu quero que você construa um gráfico, que você calcule o ΔH da reação, ou seja, a variação de entalpia, e que você indique se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, no item A, eu falei que a entalpia dos reagentes é de 10 quilocaloria e a entalpia dos produtos é de 25 quilocalorias. Então, como que a gente resolve esse tipo de exercício? Então, como eu vou construir um gráfico, então primeiro, né, eu faço aqui os eixos. O eixo Y é onde fica a entalpia e o eixo X é onde fica o desenvolvimento da reação. Então, eu falei que a entalpia dos reagentes é 10 quilocalorias e a entalpia dos produtos é 25. Então, você coloca os valores aí no seu eixo, né, tentando manter uma escala proporcional. Então, 10 quilocalorias, a entalpia dos reagentes. Então, eu faço aqui essa linha e escrevo aqui reagentes. E eu falei que a entalpia dos produtos é de 25 quilocalorias. Então, eu faço aqui a linha dos produtos e escrevo produtos. Faço aqui, então, né, essa seta, indicando, então, que essa seta é o quê? É a variação de entalpia. Então, como que eu calculo a variação de entalpia? Lembram? Variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A entalpia do produto é 25, menos a entalpia do reagente, que é 10. 25 menos 10, eu tenho que a minha variação de entalpia é de mais 15 quilocalorias. Ou seja, quando eu tenho uma variação de entalpia maior do que zero, eu tenho então que essa reação é uma reação endotérmica. Então, uma reação endotérmica é uma reação que absorve calor, é quando eu tenho uma variação de entalpia superior a zero. No item B, eu falei que a entalpia dos reagentes era 80 quilocalorias e a entalpia dos produtos 15 quilocalorias. Então, de novo, como que eu monto o gráfico? Começo tracejando os eixos, sendo que o eixo Y é a entalpia e o X é o desenvolvimento da reação.
coloco os valores da entalpia, 15 e 80. Então, no caso aqui, 15, eu falei que era a entalpia dos produtos. Então, aqui eu ponho a linha e escrevo aqui os produtos. E falei que a entalpia dos reagentes era de 80. Então, eu faço aqui uma linha e coloco aqui os reagentes. Faço aqui a minha setinha indicando que a variação de entalpia, que é a diferença da entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, eu calculo quanto que é essa variação de entalpia. A entalpia dos produtos, que é 15, menos a entalpia dos reagentes, que é 80. Então, eu vou ter uma variação de menos 65 quilocalorias. Ou seja, se eu tenho um ΔH menor do que zero, eu tenho, então, que essa reação é uma reação exotérmica. Eu coloco aqui no gráfico a variação de entalpia. Então, uma reação exotérmica é uma reação que acontece o quê? Liberando calor, onde o ΔH é menor do que zero. Então, para eu classificar uma reação em endotérmica ou exotérmica, como que eu faço? Eu faço, então, o cálculo da variação da entalpia, ok? Segundo exercício. Dado o gráfico abaixo, indica o tipo de reação que ele representa, exotérmica ou endotérmica, e calcule o ΔH. Então, foi o que eu falei. Para a gente classificar uma reação em endo ou exotérmica, eu tenho que calcular a variação de entalpia. Então, aqui eu dei um gráfico onde eu falo que a entalpia dos reagentes é 20, e eu falo que a entalpia dos produtos é 90 quilocalorias, certo? Então, eu tirei essas informações do gráfico, tá vendo? Reagentes e produtos. Como que eu calculo a variação de entalpia? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, ΔH é 90 menos 20. ΔH é igual a 70 quilocalorias. Então, o meu ΔH foi maior do que zero, logo eu tenho que essa minha reação é uma reação endotérmica, ou seja, uma reação que absorve calor. Aqui no exercício 3, eu coloco uma equação termoquímica e falo o seguinte: considerando a equação termoquímica abaixo, qual a quantidade de energia liberada na queima de 5 mol do C3H8, que é aí, no caso, o propano? Então, o que essa equação termoquímica me diz? Que quando 1 mol de CH3H8 no estado gasoso reagem com 5 mols de oxigênio, de gás oxigênio, eu tenho a formação de 3 mols de gás dióxido de carbono mais 4 mols de água no estado gasoso. E essa reação tem um ΔH igual a menos 2.046 kJ. Ou seja, se o meu ΔH é menor do que zero, eu tenho então que essa reação é uma reação exotérmica, uma reação que acontece com a liberação de calor. Então, eu quero saber quanto de energia que eu libero quando eu realizo a queima de 5 mol do C3H8, certo? Que é o propano. Então, o que eu tiro aqui da minha equação termoquímica? Que quando eu tenho aqui 1 mol de C3H8, eu tenho a liberação de 2.046 kJ. Quando eu tiver, então, 5 mols de C3H8, quanto que, então, que eu vou liberar de energia? X. Faça a multiplicação em cruz, então, vou ter 1 vezes X igual a 5 vezes 2.046. 1 vezes X igual a 10.230. X vai ser igual a 10.230. Ou seja, quando eu queimo 5 mol de C3H8, eu libero 10.230 kJ de energia. Tudo bem? Então, aqui são exercícios, né, de aplicação dos conceitos que nós tivemos nessa aula de termoquímica. Então, gente, de novo, peço para que, se vocês tiverem dúvidas, assistam a videoaula novamente, anotem as dúvidas que vocês tiverem e, no horário da nossa aula, entram na nossa reunião, na nossa equipe do Teams, para tirar as suas dúvidas. E também é fundamental que vocês tentem refazer os exemplos que eu dei ao longo da aula e tentem fazer sozinhos esses 3 exercícios que eu passei. Se tiver dúvida, vocês anotem e me procurem. E também não esqueçam, depois de realizar a tarefa, que será postada na nossa equipe no Teams.
ok? Então, até a próxima aula!